Glória, glória, glória. Boa noite, queridos. Deus abençoe a todos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Paz do Senhor, queridos. Deus abençoe a todos nessa noite. O culto, na verdade, todo culto, a gente chove no molhado aqui às vezes, né? Sempre, né? Porque todos os cultos são abençoados, né? Todos os cultos são bons, né? Na presença de Deus, a plenitude de alegria, a Bíblia diz. Então, se nós estamos num ambiente onde o Senhor está, é sempre bom. Há sempre a manifestação do poder, da glória, da graça, da unção de Deus nas nossas vidas. E se Deus está aqui, pronto. O Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Hoje, aqui, eu já recebi tudo o que eu preciso. A presença de Deus na minha vida. Olha para o seu irmão abençoado que está do teu lado e diga assim para ele: nós já temos tudo o que nós precisamos. A presença do Senhor. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por essa verdade bíblica então? Eita glória! Louvado seja o nome do Senhor. Então, estamos começando mais um mês de campanha, né? E eu tenho um tema desafiador aqui para compartilhar com os irmãos, mas glória a Deus, vamos lá. Eu quero falar sobre a mente, sobre o pensamento com a igreja nessa noite, em nome de Jesus. E quero convidar a igreja então para abrir a Bíblia no livro de Romanos, capítulo... Oh glória! Amém, confirmou. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Esse texto você vai ouvir muito no culto da fé, no culto da família, em momentos de oração. Você vai ouvir falar muito desse texto, porque ele é muito importante. Eu quero até te dizer assim, é um dos textos mais importantes do Novo Testamento, né? Tirando aqueles João 3,16, aqueles textos solenes, marcantes da palavra, esse é um texto que nós temos que ter pleno conhecimento e entendimento da verdade que a Bíblia está nos dizendo aqui. Portanto, irmãos, todos encontraram aí? Eu vou ler na minha versão aqui, mas até é interessante que tu tenha uma diferente aí para te somar aquilo que nós estamos lendo. Romanos 12, 1 e 2. Glória a Deus. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas nessa noite. Então nós vamos falar de mente, de mentalidade, mas antes eu quero trazer algum contexto, um conhecimento que o nosso bispo nos traz nesse mês de campanha. Nós estamos falando de cérebro e falando de mente. E há uma diferença bem interessante entre o que é cérebro e o que é mente. Para quem entende de informática fica mais fácil. O cérebro é o hardware, é o físico. E a mente é o software, é o que está dentro, certo? O cérebro é o físico, né? Ele é dividido em dois hemisférios, o direito e o esquerdo. O direito é o que controla a parte mais emocional, mais criativa, mais lúdica. Aqueles que se identificam mais com música, mais com artes, eles têm o lado direito mais desenvolvidos. E o hemisfério esquerdo cuida mais da parte analítica, da parte técnica. Então aqueles irmãos que são mais analíticos, que ficam mais pensando, que entendem os detalhes, as minúcias, que quando vão mexer no computador gostam de planilhas, gostam de Excel, gostam de fazer continhas, de somar. Às vezes tem uns irmãos que vêm pregar aqui, né, Cacá, e ficam... O direito está bem desenvolvido, mas o esquerdo a gente dá uma... Enfim, né? Os irmãos do lado direito, eles têm mais as suas emoções ativas, mais a sua parte criativa aflorada. E do lado esquerdo são os mais técnicos, os mais matemáticos, calculistas e analistas, né? Então essa é a parte física. O cérebro, eu até anotei aqui, possui 86 milhões de neurônios. Está amarrada, está repreendida aquela mentira do inferno que diz que nós temos dois, só o Tico e o Teco. Está amarrado, nós temos 86 milhões de neurônios. Eu sei que às vezes alguns estão meio esquecidos, meio escondidos aqui dentro, mas enfim, nós temos 86 milhões de neurônios dentro de nós, dentro do nosso cérebro. E cada um desses 86 milhões é capaz de formar
10.000 conexões, que são uma expressão que o pastor usa bastante aqui, que são as sinapses neurais, né? O desenvolvimento do pensamento, a lembrança, a memória, uma revelação, um entendimento, são os neurônios trabalhando através dessas sinapses. Agora vejam a potência do nosso cérebro. Quem tem um lado esquerdo aflorado, faz a conta para mim. 86 milhões vezes 10.000, quanto dá? Tempo, 860, eu fiz em casa, 860 milhões, é isso? Então, é isso, João? O João tem um lado esquerdo mais... Enfim, né? 860 ou mais milhões de conexões nós podemos fazer por segundo, em instantes. O nosso cérebro, essa parte física, tem esse poder. O nosso bispo Rodovalho, ele falaria muito melhor sobre isso, porque ele é um cientista, né? Mas a gente colhe aquilo que a gente entende que entra dentro do nosso contexto aqui e vamos conversando com a igreja. E depois nós temos a parte mais interna, que é a mente. E a mente é responsável então pelo nosso pensamento, pelas vivências, pelas experiências e também pelo funcionamento do nosso corpo. Então, para ficar bem claro essa parte, o cérebro é a parte física. Quando o pastor fala, ei cabeção, ele está falando aqui do cérebro, né? Essa cabeça que nós temos, né? A parte física. E a mente é o que tá dentro, é o cérebro em movimento, trabalhando com as conexões, com as sinapses, é esses neurônios em atividade dentro da gente, né? E quando nós nos convertemos, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite, quando nós nos convertemos, o nosso corpo deve se converter, a nossa alma deve se converter e também a nossa mente, o nosso cérebro, o nosso entendimento precisa se converter. Às vezes a gente acha, olha, esse irmão é muito crente porque ele vem na igreja e ele faz direitinho as coreografias que a pastora, quando a pastora fala para levantar a mão, esse irmão levanta a mão e ele ora alto e ele fala glória a Deus, misericórdia, né? E o seu corpo, a sua vestimenta, a sua forma, a gente olha para ele e vê alguém que parece um convertido, parece um crente, e isso realmente acontece, mas o físico, o exterior, é só o começo da nossa conversão, porque a conversão genuína e verdadeira acontece dentro de cada um de nós. Grava isso que eu vou te dizer nessa noite. As mudanças mais profundas na nossa vida sempre acontecem de dentro para fora. Nunca é de fora para dentro. Então as irmãs podem botar aquela saia pesada, né, que tapa até a unha do pé, dizendo, bom, agora eu sou crente, eu não uso mais maquiagens, meu cabelo está solto, né? Enfim, então, glória a Deus, eu ando como uma irmã mais pentecostal agora, glória a Deus, me converti. Mas de que adianta o exterior, as vestes, né, mudadas, né, se o pensamento continua na impiedade ainda, se o pensamento continua longe e distante de Deus. E é por isso então que eu quero compartilhar com os irmãos esse texto que é importantíssimo para a nossa jornada, para a nossa caminhada com Deus, e vamos falar de culto racional, de entendimento, de mente, de pensamento e de entendimento. Vamos ler de novo, Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Na verdade, Paulo está dizendo assim, pelo amor de Deus, por favor, escutem o que eu estou dizendo, por favor, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois este é o culto racional de vocês. Bom, essa expressão nós escutamos muito. E por que ele está falando de culto racional? Porque racional tem a ver com raciocínio. E raciocínio tem a ver com a nossa mente. Paulo diz em 1 Coríntios 13, que quando ele era menino, ele agia como um menino. Ele pensava como um menino. E o pensamento dele era, quem sabe, infantil, juvenil. Mas à medida que ele foi crescendo, ele foi amadurecendo. E a sua mente foi mudando. E o seu entendimento foi se desenvolvendo. E assim Paulo foi amadurecendo. É isso que ele está falando lá em 1 Coríntios 13. E agora, por que eu estou trazendo isso e tentando linkar com vocês? Porque a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com Deus, não é baseada pelas nossas emoções. Não é baseada simplesmente por aquilo que sentimos, ou até mesmo por aquilo que queremos.
Na verdade, o nosso querer deve se converter. Porque se a nossa mente comanda o nosso pensamento, comanda as nossas vivências, as nossas experiências e o funcionamento do nosso corpo, a nossa mente, então, precisa, juntamente com o nosso corpo, até juntamente, não é a palavra certa, é primeiramente. A nossa mente, o nosso pensamento, o nosso entendimento deve primeiro se converter, para que isso se reflita no nosso corpo, né? A gente poderia ler a palavra do Senhor, vários textos aqui, mas eu só vou citar. Paulo começa a 1 Coríntios, por exemplo, elogiando a igreja de Coríntios. Vocês têm os dons, a presença de Deus, e aí ele vai falando, ele vai elogiando a igreja de Corinto. Mas chega no capítulo 13, ele diz o seguinte: mas não pude trazer a vocês uma palavra sólida, e tive que dar para vocês leitinho espiritual, porque vocês são meninos, vocês são crianças, né? Paulo está chamando a igreja de Corinto, uma igreja que era o reteté, que tinha um mistério, que tinha gente inteligente, gente sábia, gente com conhecimento, com habilidade, mas Paulo olhou para eles e disse que eles eram meninos. Por quê? Porque havia uma mentalidade distorcida, por dentro não havia ainda uma mudança, muitas coisas estavam distorcidas. Por isso Paulo vai a Coríntios e escreve para Coríntios uma palavra dura, uma palavra forte, para que a mente mude, para que o pensamento se converta. E é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Então, o que significa esse culto racional? Significa uma entrega por completo, por inteira. Por que eu estou falando essa questão do menino? Porque quanto mais jovens nós somos, menos, e eu não quero falar de forma pejorativa, quanto mais jovens nós somos, menos responsabilidades nós temos. E isso não é ruim. O meu filho João, por exemplo, tem 12 anos. Qual é a responsabilidade do meu filho? Guardar as roupas dele depois do banho, tirar do banheiro, levar para o quarto, botar para lavar suas roupinhas, ir para a escola todo dia de manhã, né? O horário dele tem que estar 8 horas na escola, vem da escola, a esposa já espera com o almoço pronto, se a gente não está em casa, está ali o almoço pronto para ele. Enfim, essa é a responsabilidade dele, obedecer aos pais, ir para a escola, lavar uma loucinha, às vezes a gente não puxa tanto, enfim, né? Essa é a responsabilidade. E muitas vezes, no meio dessas simples responsabilidades, às vezes o João diz para mim: papai, estou cansado, papai, hoje foi puxado, né? Oh, meu filho, mal ele sabe, ele está se queixando de cansaço porque enfrenta um turno de responsabilidade por dia. Nós enfrentamos 2, alguns 3, outros 4 turnos aí de responsabilidade. É só o começo. Mas quando ele é menino, ele ainda pode: pai, deixa eu ficar em casa hoje, pai, está frio, enfim, né? E a gente às vezes fica, né? Enfim, esse é o nível de responsabilidade. Mas à medida que a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo e a responsabilidade vai aumentando. E aí a gente vai entendendo na vida espiritual que nem simplesmente é o querer, mas é a responsabilidade de fazer. E é nesse sentido que Paulo está falando do culto racional. É aqui, é a razão. Eu entendo, eu sei que precisa ser feito. Eu sei o que precisa ser feito. Por isso ele está falando: rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então o que é esse culto racional que Paulo está falando? É um culto por completo. É se entregar por inteiro na presença de Deus, diante do Senhor, se render diante de Deus por completo, por inteiro. Alguns estudiosos ainda falam o seguinte, que Paulo está falando, como ele está aqui falando para os romanos, quem sabe tem alguns fariseus e alguns religiosos entre eles, e Paulo está falando justamente para essas pessoas que cultuam o Senhor de uma forma exterior, com hipocrisia. Até no discipulado a gente falava ontem da hipocrisia, usavam máscaras, né? Eles com vestes adornadas, né? Bem arrumados, tinham uma tradição, tinham uma liturgia e seguiam todo aquele ritual, mas dentro deles não havia uma mudança. Dentro deles não havia a conversão genuína. E é para isso que o Senhor está nos chamando, para mudar o nosso exterior, mas a mudança do nosso exterior é a consequência de uma mudança interna, de uma mudança no nosso pensamento, no nosso entendimento, no nosso cérebro e na nossa mentalidade, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos e erga sua mão direita comigo um pouquinho e vamos orar. Se você começou a entender o que eu quero dizer nessa noite, abra os seus lábios aí com as suas próprias palavras e diga ao Senhor: Deus, eu quero apresentar a Ti um culto racional. Nessa noite, eu quero me entregar por completo, por inteiro, na Tua presença.
Deus, eu quero te pedir junto com os meus irmãos, desde já, Senhor, desde agora, se há alguma resistência entre nós, se há alguma coisa que nos impede de nos entregarmos por inteiro e por completo, arranca agora. Senhor, nós sabemos que a maior batalha espiritual é na nossa mente, não é fora de nós, é dentro de cada um de nós. Então envia os teus anjos, guerreiros, Senhor, em nome de Jesus. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que te temem. Então que os teus anjos comecem a ministrar e pelejar por nós, Senhor, trabalhando no nosso entendimento, trabalhando no nosso pensamento e trazendo um culto racional, uma mudança por completo na nossa vida, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia. E seguindo aqui nesse versículo, eu prometo, irmãos, que hoje eu não vou me estender, viu? Hoje eu não vou me estender. O pastor virou uma chave na minha vida esses dias. Ele me disse: Luiz, quando tu está falando, para ti é muito legal, mas para aqueles que estão ouvindo, às vezes se torna cansativo. Então eu vou aqui, seguir uma linha reta e vou conseguir falar tudo que eu quero falar aqui. A sequência do versículo, né? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Então, só para trazer algumas coisas que a gente sempre fala aqui, né? Tem uma promessa linda do Senhor: nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Senhor, mais uma vez na sua palavra, está mostrando que quer se revelar e mostrar a sua vontade, que não somente é boa, é perfeita e é agradável. Um grande homem de Deus, que é uma referência para mim nessa área de louvor, o pastor Antônio Cirilo, ele fala o seguinte, que ele relaciona as duas coisas. Aquele que se entrega como sacrifício vivo, experimenta o nível da boa vontade de Deus. Aquele que oferece o sacrifício vivo e santo, experimenta a boa e agradável vontade de Deus. Mas aquele que se entrega como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! A vida com Deus é um processo, e esse processo está nas nossas mãos. Nós decidimos, à medida que permitimos que o Senhor nos renove, à medida que permitimos que o Senhor entre no nosso entendimento, no nosso pensamento, nas nossas emoções e comece a nos transformar. À medida que nós vamos entregando, o Senhor vai nos levando a outros níveis de entendimento. Mas o que significa essa expressão? Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Na linguagem de hoje, eu não sei se tem como colocar, Everton, a NTLH aí. Romanos 12:2 na NTLH. Está ali, ó. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas gravem isso, mas deixem que Deus transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, então, vocês conhecerão a vontade de Deus. Isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Eu vou ler de novo, tá? Mas não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas permitam que Deus transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês, e assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Aleluia! O Senhor vai se revelar a nós. Hoje estamos no culto de fé e de milagres. Nós vamos experimentar os milagres do Senhor à medida que permitimos que Ele mude completamente o nosso pensamento. Deus, a palavra do Senhor nos ensina que Ele é o Todo-Poderoso. Todo o poder, o próprio Jesus, Ele tem. E o próprio Jesus disse em Mateus 28:18: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então Deus faz o que Ele quiser, como Ele quiser, quando Ele quiser. Então não é que Ele não tenha poder, mas certas coisas não agradam o Senhor. Como a gente ensina principalmente para os jovens, né, para aqueles que estão começando, Deus é cavalheiro, Deus não invade, Ele não arrebenta. Ainda que a gente brinque que às vezes, né, vamos arregaçar, o Senhor espera e respeita o nosso tempo, a nossa vontade. Por isso que o texto está dizendo: mas deixem que Deus faça uma transformação completa em vocês, transformando completamente a mentalidade, o entendimento e o pensamento de vocês. Então é um processo lindo do Senhor para acontecer nas nossas vidas, mas que depende de cada um de nós. Eu decido. O Senhor, desde o Éden, me deu, desde o começo da criação, Ele me deu o livre-arbítrio. A Bíblia diz que o Senhor espera que todo homem seja salvo e
chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então há uma revelação, algo tremendo do Senhor para a minha vida, mas eu decido quando isso vai acontecer. E é por isso então que, como a decisão depende de mim, é por isso que Paulo está dizendo: pelo amor de Deus, se entreguem por completo, se entreguem por inteiro. Pelo amor de Deus, deixe o Senhor renovar a mente de vocês. E a grande batalha, queridos, o grande desafio não é a mudança exterior, não é por fora, porque por fora, sinceramente, é fácil. Nós aprendemos rapidamente as músicas, os louvores, aprendemos rapidamente as expressões que se falam na igreja: misericórdia, glória a Deus, aleluia, está amarrado. De tanto ouvir no culto, a gente aprende, a gente se acostuma e a gente até muda, porque isso não é bíblico, mas é uma teoria já comprovada cientificamente do desenvolvimento humano, que eu me torno parecido com as 5 pessoas mais próximas a mim. Eu vou naturalmente, instintivamente, me tornando parecido com as pessoas que estão próximas a mim. Então, mesmo que eu não queira, entre aspas, me converter, convivendo com pessoas que são convertidas, eu acabo me convertendo. Eu acabo me tornando parecido com essas pessoas, não me convertendo. Então a questão não está no interior, a questão está dentro de cada um de nós. E nessa noite, nós precisamos tomar posse dessa palavra e permitir que o Senhor entre no nosso pensamento, que o Senhor entre no nosso entendimento e mude a nossa mentalidade. Porque as barreiras, as fortalezas, as muralhas, nós como homens de Deus temos orado às 5:30 da manhã, o pastor trouxe a direção, o tema desse mês é orar por destravamento espiritual, emocional, financeiro. Nós temos orado por destravamento em todos os sentidos, em todas as áreas da nossa vida. E uma das principais áreas, um dos principais lugares da nossa vida que estão travados é o nosso entendimento. É o nosso pensamento, é a nossa mente, porque nós somos criados, gerados, formados sobre sofismas, sobre mentiras, sobre inverdades, sobre crenças limitantes, sobre várias coisas que se diz, que se falam, e acaba de tanto dizer, de tanto falar, acaba se acreditando como uma verdade que não é bíblica. E que, se não é bíblica, não é correta, não é de Deus, e não é aquilo que Deus para mim. Mas foi tão forte ao longo da minha criação, isso foi tão forte ao longo da minha vida, que acaba se tornando uma verdade. E quando muitas vezes eu sou confrontado pela palavra do Senhor, eu venho para a casa do Senhor, eu venho para o culto e escuto uma palavra que vai contra esse sofisma, contra essa fortaleza emocional e mental que foi levantada na minha vida, eu travo. E não avanço, e não vou adiante, e assim me frustro, me decepciono, e muitas vezes saio da igreja. E aí a gente escuta aqueles irmãos, aquelas pessoas dizerem: poxa, eu fui lá 2, 3 meses, e era legal no começo, mas aí depois o pastor começou a falar umas coisas que eu não entendia, o outro irmão lá, que era gordinho, agora está mais magro um pouco, né? Enfim, né? Eles falavam, a pastora sempre com aquele bracinho dela assim falando, e eu não entendia, acabei saindo. Por quê? Porque sempre nós somos levados, o Senhor sempre vai nos levar, grava isso que eu estou te dizendo, querido, o Senhor sempre vai te levar para o lugar do confronto. O Senhor sempre vai te levar para um lugar aonde, se tu permitir, Ele vai derrubar as barreiras, Ele vai derrubar as muralhas. A palavra do Senhor diz que a voz do Senhor é como o som, a voz de Jesus é como o som de muitas águas. O Senhor diz que aqueles que crerem nele, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, quem sabe a nossa mentalidade esteja suja, o nosso pensamento, o nosso entendimento esteja deturpado, distorcido, mas hoje, em nome de Jesus, o Senhor, que tem a voz como o som de muitas águas, se tu permitir e abrir o teu coração e abrir o teu entendimento, Ele pode entrar no teu pensamento, Ele pode entrar nas tuas emoções, Ele pode entrar na tua vida e mudar a tua mentalidade. Vejam os jovens dizendo aqui, chegaram no revisão pensando de um jeito, pensando de uma forma, e quem sabe alguns, não digo esses, outros jovens que foram, outras pessoas, nem tão jovens, né? Não vamos falar só do Arena. Outras pessoas que foram em outras revisões, foram lá pensando o seguinte: ah, o líder está insistindo tanto, né? Ah, minha mãe está insistindo tanto, aquele irmão está insistindo tanto, então eu vou lá.
né? E vão sem acreditar, vão com um pensamento formado, vou passar um fim de semana diferente, vou arejar minha cabeça, minha vida, né? Quem está fazendo de novo, né? Porque até o Everton comentou aqui, fez a revisão de um dia na sede, agora ele fez 3 dias lá na Manaim, né? Eu já fiz na sede, vamos lá, né? Fazer na Manaim, ver como é que é, né? Mas quando chegam lá, são confrontados pela palavra do Senhor, são confrontados pelo Espírito Santo de Deus, são levados a momentos que vocês precisam experimentar, precisam ir lá. Não posso contar, estou louco para contar aqui, mas não posso, porque eu quero que vocês estejam lá e experimentem isso que é tremendo, e o teu pensamento vai mudar, e a tua mentalidade, o teu entendimento vai mudar, e mudando o teu entendimento, mudando a tua mentalidade, as tuas atitudes vão mudar, e com atitudes mudadas, tu vai alcançar os resultados que tu espera e que tu sonha, mas tudo começa mudando o nosso entendimento, amém? Abra a palavra do Senhor comigo no livro de 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. Glória. Eu vou ler daqui porque é mais fácil. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos ideias falsas. 5. E também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Bota de novo, Everton, vou ler 2 vezes esse. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas em Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos ideias falsas. Alguns têm aí sofismas, né? E também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Grava bem isso. O orgulho humano não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Nesse versículo está falando já do princípio de como nós vamos lutar para ter a nossa mentalidade, o nosso pensamento renovado. Mas esse versículo fala de 3 coisas muito importantes. Primeiro, fortalezas, barreiras humanas, a gente está falando aí, né? Sofismas e altivez. E isso são 3 pontos fundamentais que precisam cair na nossa vida para que o nosso pensamento seja renovado. E essas fortalezas, esses sofismas, essa altivez não está fora, e sim está dentro da nossa mentalidade. Fortalezas, o que são fortalezas? São barreiras, são impedimentos, são muralhas. A gente vai até ali, a gente consegue ir até certo ponto, a gente vai crescer, tá legal, olha só que bênção, que maravilha, glória a Deus, algumas coisas estão acontecendo na minha vida, mas chega num ponto que trava. Por que trava? Porque existem fortalezas no nosso pensamento, né? E essas fortalezas, elas geram sofismas. O que são esses sofismas? A grosso modo, sofisma é uma mentira que tem cara de verdade. É uma coisa que parece, mas não é. Então, eu venho no culto e escuto uma palavra poderosa do pastor dizendo: a tua vida vai mudar. Hoje é o culto de fé, hoje é o culto de fé e milagres, e Deus vai fazer coisas grandiosas na tua vida. Mas eu estou paralisado nas muralhas, nas fortalezas que existem diante de mim. Então a palavra vem ao meu encontro e ela é bloqueada nessa palavra, nessa fortaleza. Então não chega a mim essa palavra, e como não chega a mim, ela não tem efeito. E aí, como eu saio daqui sem ser tocado por essa palavra que foi liberada, por conta dessa fortaleza, um sofisma, uma mentira que parece verdade se cria na minha mente, e eu acabo dizendo o seguinte: isso aí não é para mim. Essa palavra que o pastor pregou nessa noite não é para mim. Eu não sinto nada, eu não experimento nada, eu não vivo nada, eu vivo na mesmice, a minha vida não acontece. E aí a gente escuta, né, um dia o pastor fez uma interpretação muito legal aqui, né? Se jogou no chão e ficou né? Às vezes a gente fica assim, porque as muralhas impedem, né? E essas muralhas, essas resistências, elas geram sofismas na nossa vida. E esses sofismas acabam gerando outro ponto na nossa vida, que é a altivez. O que é a altivez? A altivez é a soberba, é a arrogância. Para você entender o que é soberba e arrogância, é assim: o que é o orgulho?
O orgulho é quando eu tenho um alto conceito de mim mesmo. Eu me acho o cara, a última bolachinha do pacote, o último golinho de coca da garrafa. Eu me acho o top. Quando eu falo, as coisas acontecem. Se eu não falo, nada acontece. Eu sou o líder. Eu sou o cara. Eu sou o vice-deus, né? Eu sou, né, o homo-deus. Eu estou acima de tudo, né? Isso é orgulho. Agora, se tu procurar no dicionário, tu vai ver que soberba é um alto orgulho de si mesmo, digamos assim, né? A soberba é o orgulho ao quadrado. E a altivez é a soma do orgulho e da soberba. Então, à medida que as fortalezas vão surgindo, os sofismas vão sendo criados e eu vou me tornando cada vez mais resistente. E no versículo que nós lemos, bota o 5 ali, Everton. 10:5. Não, isso, ó. E também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Então, se tu continuar com essa mentalidade, se tu continuar resistindo, se nós continuarmos mantendo essas fortalezas, permitindo que esses sofismas resistam na nossa vida, essas fortalezas, esses sofismas vão gerar o orgulho, e o orgulho impede que eu desfrute e conheça quem é esse Deus maravilhoso que está disposto a me abençoar, que está disposto a fazer uma obra tremenda na minha vida. Amém? Mas a palavra do Senhor nos dá uma solução, nos dá uma saída, nos dá um escape. Existem armas poderosas que não são carnais, são espirituais, são poderosas em Deus. E essas armas então podem destruir essas fortalezas, podem destruir esses sofismas e acabar com toda essa altivez. E quando tudo isso cair por terra, eu estou liberado agora para, com um pensamento renovado, para com uma mente renovada, seguir correndo ao encontro da vontade de Deus e desfrutá-la em nome de Jesus. Amém? Quais são essas armas? Isso dá uma outra pregação, né? A gente sempre fala em Efésios 6, do 10 em diante, da armadura de Deus, né? E na armadura de Deus, digamos que é uma arma de ataque, a espada do Espírito. Com essa arma eu posso, a espada do Espírito é a palavra de Deus. E aqui eu tenho todo o manual, toda a receita que eu preciso para colocar abaixo essas muralhas, essas fortalezas. Quem participa do IV, quem está no primeiro módulo do IV comigo aqui? Com a Cacá está no primeiro módulo também? A Cacá já está no 2, né? A Cacá está no outro nível, né? Eu e a Deise estamos no primeiro módulo. Então, os primeiros capítulos a gente fala da arma do cristão, 1 e 2. Vamos lá, meus alunos queridos, que estão prontos para a prova já. Agora é o teste, agora é a hora da verdade. Quais são as armas do cristão, meu irmão? Ô glória, aleluia, são essas mesmo, né? A oração, o jejum, a leitura da palavra, essas são as armas espirituais, que não são carnais, mas são poderosas em Deus. A Bíblia diz, se o meu povo, essa é a palavra que rege a nossa igreja, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus caminhos maus, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a terra. Aleluia! Quando eu olho para a minha vida e percebo uma resistência, quando eu olho para a minha vida e percebo orgulho, percebo esses sofismas, essas mentiras sendo criadas, é o momento que eu devo dobrar os meus joelhos e buscar o Senhor de todo o coração. É o momento que eu devo me render diante do Senhor e dizer, Senhor, muda a minha vida. E é por isso que Paulo está dizendo, pelo amor de Deus, entreguem-se. Apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo. Eu já estou encerrando aqui, queridos, e quero encerrar te dizendo o seguinte, muitas coisas ainda não aconteceram nas nossas vidas, e isso é bíblico. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Há muitas coisas, mesmo que tu esteja aqui surfando na onda do Espírito, tem muito mais que Deus quer fazer na tua vida. Mas às vezes essa expectativa nos frustra, porque a gente não chegou ainda onde a gente quer chegar, né? Mas saiba, Deus não tem culpa disso, porque a Bíblia diz que Deus quer se revelar. E é por isso que Paulo está dizendo, mas deixem que Deus transforme vocês. Permita que Deus te transforme. Sabe, queridos, falando de orgulho aqui, o orgulho
é aquele momento em que eu tiro Deus do trono e me assento no lugar dele na minha vida. O orgulho é aquela hora que eu digo, eu sou o meu Deus, eu que sei. O pastor falou, mas ele não conhece minha vida. O líder falou, mas ele não sabe, ele não tem minha vivência, ele não tem minha experiência. E aí a mente, que aqui ó, lá no começo eu falei, pensamentos, vivências, experiências, funcionamento do corpo. Então a minha mente distorcida começa a me colocar contra a verdade do Senhor. E eu vou resistindo. E à medida que eu resisto, as fortalezas vão aumentando. E se as fortalezas vão aumentando, o agir de Deus vai sendo bloqueado e impedido na minha vida. Não porque Deus não tenha poder, mas porque eu vou impedindo. Eu vou decidindo bloquear, resistir à ação do Senhor. Mas hoje à noite, nós podemos tomar posse das armas espirituais. Aleluia! Glória a Deus! Dessas armas que não são carnais. E essas muralhas, essas fortalezas podem cair na nossa vida em nome de Jesus. Amém? Quantos querem derrubar essas muralhas e essas fortalezas na sua vida? Então fique de pé em nome de Jesus. Eu teria mais 2 folhas dessa para falar, mas aleluia, glória a Deus, aleluia. Último versículo então, queridos, Jeremias 17:10, bota aí e a gente já vai orar, Everton. Aleluia, esse versículo, anota aí para ler em casa e estudar esse versículo e no teu devocional refletir sobre isso. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. E olha que interessante, a Bíblia diz que o Senhor prova o pensamento para nos dar de acordo com o nosso proceder. Ele analisa na nossa mente para nos dar de acordo com aquilo que a gente faz. Por que será que ele está dizendo isso? Porque os pensamentos geram sentimentos e esses sentimentos ecoam nas nossas atitudes. Às vezes a gente tem uma expressão assim, foi sem querer. Não foi de coração. Não foi bem isso que eu quis dizer. Pensamentos, sentimentos e atitudes, né? Uma pessoa sadia, e aqui todos são sadios, né? Nós agimos nessa sequência, pensamentos, sentimentos e atitudes. Então o Senhor sonda o nosso pensamento para nos abençoar de acordo com aquilo que a gente faz. Então saiba de uma coisa, o Senhor está com o seu Espírito passeando aqui nesse lugar. E está analisando agora o teu pensamento. A palavra do Senhor fala em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Então o Senhor está na porta, batendo na porta do teu coração, batendo na porta da tua cabeça aí, cabeção, batendo no teu cérebro aí, batendo na tua mente, dizendo, me permita, me deixe entrar e eu vou fazer uma renovação, me deixe entrar e eu vou fazer uma transformação. Quem sabe tu pensa, mas eu já tenho tantos anos, eu tenho uma experiência, eu tenho uma carreira, eu tenho uma vivência. Não é bem assim, é bem assim sim. Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Basta tu dizer, Senhor, eu quero. E nessa hora Ele vem e muda o teu pensamento e o teu entendimento em nome de Jesus. Amém? Se você quer isso, feche seus olhos aí. Erga suas mãos e coloca na sua cabeça assim. Aleluia. E antes de eu falar qualquer coisa, seja sincero com Deus. Seja verdadeiro com o Senhor. Aleluia. Trazendo uma experiência profissional para vocês aqui, eu tenho uma equipe lá de 30 pessoas. E meu trabalho, um dos trabalhos que eu faço é treinar essa equipe. E quantas vezes eu estou dizendo, faz que vai dar certo. E a pessoa, não, eu não consigo. Eu não consigo. É só fazer o que eu estou falando que vai dar certo. Mas eu não consigo. E aí elas resistem. Até que uma hora desistem de resistir e resolvem fazer o que eu falo. E aí dá certo. Para de resistir agora em nome de Jesus. Para de resistir à palavra do Senhor. Aleluia. Toda fortaleza está caindo por terra agora.
Em nome de Jesus, nós cremos no Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Basta que tu libere, basta que tu diga: sim, Senhor, eu quero. Entra na minha casa, entra na minha vida, entra na minha mente, entra no meu coração, entra nas minhas emoções, entra nos meus pensamentos, invade agora a minha vida e derruba as fortalezas, destrói os sofismas, acaba com a altivez. Senhor, nós não somos nada, Cristo é tudo em todos, então Tu és o Todo-Poderoso. Nós somos Teus filhos, nós somos Teus servos, nós somos Teus discípulos, nós nos rendemos diante da Tua autoridade. Nós declaramos agora: a Tua palavra é a verdade. Senhor, a Tua vontade é tudo que nós precisamos. Nós declaramos agora, ainda que a nossa mente nos conduza para outros caminhos, ainda que a nossa mentalidade nos leve para outra direção, ainda que nós achemos que tenhamos algum conhecimento que possa nos levar a algum lugar na nossa vida, nós renunciamos tudo isso agora para receber aquilo que vem do alto, aquilo que vem do céu. Senhor, eu tentei e não consegui, eu lutei por mim mesmo e me frustrei, mas agora eu quero aquilo que vem de Ti, ó Deus. Eu quero aquilo que vem do céu, eu quero aquilo que vem do alto. A Tua vontade é o melhor para mim, o Teu querer é melhor para mim, o Teu Espírito é tudo o que eu preciso. Então nós Te pedimos agora: toca com poder na nossa vida, na nossa mente, arranca os sofismas, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e nada mais importa. Se Tu diz que eu sou vencedor, eu sou vencedor. Se Tu diz, Senhor, que eu vou conquistar em Ti os meus sonhos e viver as Tuas promessas, eu vou vivê-las em nome de Jesus. Se a Tua palavra diz que eu devo me render diante de Ti, eis-me aqui, Senhor, rendido, contrito e quebrantado diante da Tua presença, diante da Tua vontade, diante do Teu querer. Pai, em nome de Jesus, destrói as fortalezas, destrói as muralhas, destrói os sofismas na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, você pode dar uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Para a melhor viagem da história da sua vida, amém? Levante a sua mão na direção da sua casa, amém? Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto, que Ele faça resplandecer sobre ti a sua face, que Ele te dê shalom, que você possa ir para o melhor resto de semana da sua vida, mente renovada, o Senhor te deu. Deus abençoe. Aleluia.